Meus irmãos, a paz do Senhor, nós damos graças a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, de estudar mais uma lição da nossa escola bíblica, dessa feita lição de número 8, como eu tinha falado a semana passada, da última lição que foi da sessão falando sobre o Filho, e essa semana nós vamos tratar a respeito do Deus Espírito Santo, né? Então nós vamos tratar daqui para frente agora da segunda pessoa da Trindade também, do Deus Pai, né? Nós vamos estudar a última lição dessa sessão. Deixa eu só olhar aqui para a gente. A 13ª lição nós vamos estudar a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, né? Mas hoje nós vamos estudar a primeira lição falando sobre a segunda pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, né? E o textuário da nossa lição diz: "E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre." João 14:16. A verdade prática da nossa lição diz que o Espírito Santo é a terceira, ou melhor dizendo, a terceira, me perdoe. Falei da segunda, mas é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja, né? O texto bíblico encontra-se no livro de João, capítulo 14, versículo do 25 ao 31, a qual a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas é isso. Hoje a lição fala sobre o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, tá certo? E a introdução da nossa lição, meus queridos, diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e a sua obra ou suas obras maravilhosas. Então nós vamos estudar, meus queridos, acerca do Espírito Santo, tratando exatamente dele como uma pessoa distinta da Trindade Santa, mas também como uma pessoa divina. Por que tratando como uma pessoa divina? Porque nós vamos ver no decorrer da nossa lição que há movimentos, que isso foi até combatido no Concílio de Nicéia de 381, que o Espírito Santo ele era algo criado por Deus a partir do Filho, e não uma pessoa. E nós vamos ver que isso é mentira através das Escrituras Sagradas. Nós vamos desfazer isso pela Bíblia Sagrada, tá certo? Também ele não é uma força. Há um movimento por aí muito conhecido, por exemplo, o Testemunho de Jeová. Ele diz que o Espírito Santo ele não é uma pessoa da Trindade Santa, e ele é uma força. E ele não é uma força. Biblicamente, o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta que tem vontade. O Espírito Santo se entristece. Paulo diz isso. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é o ser pessoal, né? Ele é uma pessoa como as demais outras pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que nós vamos estudar nessa tarde para a glória de Deus, tá certo? O primeiro ponto da nossa lição, meus queridos, ele fala da pessoa do Espírito Santo. Olha, nós vamos ver ele como pessoa, né? O Espírito Santo como uma pessoa é o primeiro subponto. Diz assim: o Espírito ele não é uma força impessoal. Olha aí, irmão. Ele nem uma energia ou uma influência. Por que eu digo que ele não é uma pessoa impessoal? Porque, como já disse, o Testemunho de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo ele é uma força impessoal. Ele não é uma pessoa, tá certo? Eles dizem que ele é uma força, mas ele não é uma força. Ele é uma pessoa, certo? Mas o próprio Deus, olha aí, ele não é uma força, ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, ele tem autonomia para agir na nossa vida, nós vamos ver isso no decorrer da lição. Exercendo funções próprias de uma pessoa, ele tem a vontade própria dele, certo? Aí ele diz mais aqui, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência. Ele tem mente e consciência. O que comprova a sua racionalidade. Está lá em Romanos 8:27. Ele pode ser entristecido, como disse Paulo, não entristeçais o Espírito Santo, o que envolve sensibilidade e emoções. Está lá em Efésios 4:30, Paulo diz isso. Ele ensina e faz lembrar o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Está lá em João 14:26. Ele guia os crentes, olha aí, irmãos, ele guia os crentes, função que exige entendimento
e relacionamento. João 16:13. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Tudo isso, irmão, parte de uma pessoa, de alguém que é uma pessoa que tem os seus sentimentos, certo? Ele fala com clareza, chama as pessoas, designa as tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Negar a sua pessoa é mutilar a Trindade. Então veja, meus queridos irmãos, meus amigos, que o Espírito Santo, quando nós tratamos da Trindade Santa, já falamos sobre o Pai, já falamos sobre o Filho, agora estamos entrando nessa seção do Espírito Santo. Quando tratamos dele, nós tratamos de uma pessoa. Nós não tratamos como uma força impessoal, nós não tratamos como um objeto criado, nós não tratamos, é tanto que você está vendo aqui, em tudo que eu já li aqui, você vai ver ações comunicativas, ações, vamos dizer assim, distributivas. Você vai ver muitas ações feitas por uma pessoa, que só pode ser feita por uma pessoa. Sendo uma coisa criada, sendo algo que, vamos dizer assim, parado, sendo algo que só se move se outros se moverem, jamais teria essas funções. Mas como pessoa, né, que tem o seu sentimento, como que tem os seus instintos, que tem as suas ações, o Espírito Santo é essa pessoa. Ele age da maneira que ele quer, ele tem liberdade para fazer as suas ações, para chamar o crente. O Espírito Santo é quem capacita o crente com os dons espirituais, o Espírito Santo é quem batiza o crente no ato. Olha, irmãos, a primeira ação que nós recebemos pós-salvação, na hora, no ato da salvação, quando nós confessamos a Cristo como Salvador, a primeira coisa que recebemos de Deus é o batismo, é o batismo no corpo de Jesus. E quem é o batizador? O batizador é o Espírito Santo. Olha, quando nós somos salvos e aceitamos a Cristo, Paulo diz que Deus, ele nos sela com o Espírito Santo da promessa como penhor, como propriedade particular ou peculiar dele. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, ele não é uma força impessoal, mas ele é uma pessoa distinta, que tem vontade, que tem desejo, que se entristece, que se movimenta, que age, que faz, igualmente as demais pessoas da Trindade. Isso não quer dizer que ele haja sozinho, não. Mas nós já estudamos sobre isso, que quando o Espírito, quando Deus agia, a Trindade estava envolvida. Quando Jesus agia, a Trindade estava envolvida, e hoje o Espírito Santo age da mesma forma, e da mesma sorte também os demais membros da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, também agem em conformidade com ele. Não há hierarquia no que tange a essência da Trindade, um maior, outro menor e outro menor ainda, não existe. Então o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que age, é uma pessoa que chama, que capacita, que qualifica, que guarda, que guia, que consola. Tudo isso, irmãos, é obra do Espírito Santo como pessoa, tá certo? Glória a Jesus por isso. O segundo subponto aqui da nossa lição, ele diz assim, pessoa distinta na Trindade. Olha aí, nós vimos ele como uma pessoa, o Espírito Santo como uma pessoa, e agora como distinta, né? Como uma pessoa que não é a mesma pessoa. Lembra que eu sempre digo esse ditado nas minhas falas, falando que não se confunde as pessoas da Trindade, nem se divide a unidade. Você não pode misturar o Espírito Santo com Deus, mas você também não pode separar, tirar um do outro da Trindade Santa, tá certo? Então, a pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus, ele é um só, em essência, mas subsistem três pessoas, olha aí, irmão, distintas. Pedro diz isso lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Aí ele diz, embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta, ou seja, diferente, dentro da unidade da Trindade. Está lá em Tito 3 e 5. Então, essa distinção no Espírito Santo, ela é essencial para refutar a heresia. Qual era a heresia? Como o modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas modos. Olha aí, irmãos, que essa doutrina, essa heresia, eles afirmam que Deus, Jesus e o Filho são modos como ele se apresenta. E não são modos de apresentação, mas são pessoas, é um único Deus que subsiste em três pessoas que aparecem como pessoa distinta, tá certo? Ele diz, sucessivo de uma única pessoa divina.
Aí ele diz mais aqui, o grianismo, né, que negava a divindade do Filho, ou melhor dizendo, o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatâmacos, que esse nome é muito feio até de se pronunciar, mas o que importa, meus irmãos, é que o arianismo e essa outra doutrina, eles negavam a deidade do Filho. Eles diziam que o Filho, que Jesus, ele não era uma pessoa divina, mas era um ser criado por Deus. Ele não tinha, e Jesus diz isso, me dado todo o poder do céu e da terra. Quando você lê, você vai ver muitas referências bíblicas, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, mas eles negam que Jesus tenha sido exatamente, irmãos, uma pessoa divina, mas que ele era algo criado por Deus a partir ali do nada. Ele foi criado ali no ventre de Maria e não era um ser divino. Isso que o arianismo pregava, tá certo? Mas pelas escrituras, nós sabemos que Jesus é totalmente Deus, uma pessoa distinta da Trindade, mas é uma pessoa que tem vontade, que tem o desejo, assim como o Espírito Santo também, e ele é o próprio Deus. Glória a Jesus por isso, o próprio Deus, e compõe ali a Trindade Santa, né? Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é o enviado pelo Pai, em nome de quem? Do Filho, evidenciando o seu papel distinto e a sua missão específica, né? Glória a Jesus. Em suma, o Espírito Santo, ele é distinto do Pai e do Filho, que é plenamente Deus. Ele é distinto do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, ele é distinto do Filho, Jesus de Nazaré, e ele é uma pessoa que compõe essa Trindade Santa, irmão. Quando você estuda a Trindade Santa, ela é um pouco complexa, mas o que se entende, o que se é para entender, é que, eu vou deixar bem claro, é que você precisa crer que o Espírito Santo, ele é um ser distinto das demais pessoas, que ele é uma pessoa distinta da Trindade e que ele é um ser divino. Ele é um ser divino. Ele é um ser que tem todo o poder, assim como Deus, porque ele é Deus também, certo, irmãos? Ele compõe a Trindade Santa de um único Deus, mas ele é um ser pessoal. Ele tem vontade, ele tem desejo, ele se entristece, ele compõe uma cadeia, vamos dizer assim, na qual estão os três, mas diferente um do outro. Diferente um do outro. É como se fosse, irmão, três, vamos dizer, uma única pessoa que subsiste em três. É isso que está dizendo aqui o comentarista. Não é uma coisa tão fácil de a gente entender, mas o que se precisa entender é que ele é um ser divino e que ele é um ser pessoal e que ele é Deus. Quando você entende isso, não tem quebra-cabeça, não tem dúvida. Como é que eu vou crer? Você precisa crer que ele é uma pessoa, que ele é um ser divino e que ele compõe a Trindade Santa como Deus Todo-Poderoso, tá certo? Isso é o que nós devemos entender. O terceiro subponto, meus queridos irmãos, fala acerca do Consolador prometido, né? Nós vimos o Espírito Santo aqui como uma pessoa que tem desejo, que tem vontade, é um ser pessoal. Você é diferente de mim, por exemplo. Não nasce dois gêmeos, né? Ou três. Mas cada um ele tem o seu desejo, o seu sentimento. Cada um tem a sua vontade própria, um pode gostar de comer alguma coisa, outro também já não pode, um gosta de chorar, o outro já não gosta de chorar. Então, isso é personalidade de pessoas diferentes. Então, o Espírito Santo, como pessoa, ele tem as suas vontades próprias, ele age e tem liberdade dentro da cadeia da Trindade para agir da maneira que ele quiser. Não existe um limite para o Espírito Santo agir, não, de jeito nenhum. Ele age como quer, ele faz como quer, até porque também ele é Deus, mas ele tem a sua própria vontade, tá certo? Aí aqui nós vimos no segundo ponto a pessoa distinta na Trindade. Vemos ele como uma pessoa aqui no primeiro subponto e agora como uma pessoa distinta, diferente das demais pessoas da Trindade, diferente das demais pessoas. Você vê isso ao longo da Bíblia, irmãos, o agir do Espírito Santo. Por exemplo, Paulo, ele escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12, ele fala sobre a distribuição dos dons espirituais. Aí ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele diz que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação de maravilha, mas o Deus é o mesmo. Então você vê cada um agindo de uma forma, mas agindo unânimes entre eles. Não há uma distinção, não há uma briga, não há uma hierarquia. Não, eu dou isso, eu dou aquilo. Não, nós vemos cada um agindo dentro do seu tempo, dentro do seu modo, mas sabendo que cada um é uma pessoa distinta uma da outra, tá certo? E o terceiro subponto, agora que é o último ponto desse primeiro, ele fala que o Espírito Santo é o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos, né, um divino companheiro. E eu rogaria ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,16. A palavra Consolador é traduzida no grego como Paracletos,
que significa aquele que encoraja, que conforta, o ajudador que auxilia na necessidade, e ainda advogado que intercede ou defende alguém perante uma autoridade, né? Então, o vocábulo paracleto, ele aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo, como consolador, como ajudador. Nesse contexto, o Espírito Santo, ele é chamado de outro consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida do crente. Olha aqui, meus irmãos. Jesus, ao subir aos céus, ele disse: eu vos rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro consolador. Essa palavra consolador, como ele está dizendo aqui, irmãos, ela tem muito significado. O Espírito Santo, ele é o consolador, o Espírito Santo, ele é o mantenedor, o Espírito Santo, ele é o guia, o Espírito Santo, ele é o ajudador, o Espírito Santo é quem nos faz lembrar. Jesus disse: quando o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, vier, ele vos fará lembrar tudo que eu tenho ensinado, porque ele não falará de si mesmo, mas falará o que é de mim. Então, veja, irmãos, vemos ele como lembrador, das coisas de Jesus, como guia, é ele que dá a palavra para a gente pregar, para a gente falar. Jesus disse para a gente se defender. Jesus disse: olha, quando você estiver diante das autoridades, vocês não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito que habita em vocês, ele falará por vocês. Então você veja que o Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia, é ele que está com a igreja aqui na terra, é ele que irá entregar a igreja a Jesus. Então ele é o consolador prometido, é ele que nos conforta, é ele que nos consola, é ele que nos dá exatamente a palavra que sai no fechado da nossa boca. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, irmãos, que há uma diversidade de operações do Espírito Santo ao longo da Bíblia Sagrada, ao longo dos escritos de Jesus. Então, você vê uma coisa aqui: o Espírito Santo, mas ele não é maior e nem é menor do que Jesus, mas ele é outro da mesma essência. Jesus disse: eu vos rogarei ao Pai e ele mandará outro consolador. Essa palavra é alguém da mesma natureza, da mesma essência que o Pai. Não há distinção aí de poder, de essência, de nada, apenas de pessoas. Lembrando que há uma distinção de pessoas e não de poder e de essência, tá certo? E isso fica bem claro, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele é o consolador prometido por Jesus. Quando Jesus subiu, ele desceu no dia de Pentecostes, batizou ali os irmãos que ele estava, irmãos, incendiou o mundo com a pregação do Evangelho. Hoje ele habita no crente, hoje ele habita na igreja, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, consolando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como disse Paulo lá na carta aos Romanos. Irmãos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse é o papel do Espírito Santo, do Paracletos, prometido por Jesus, tá certo? Glória a Deus por isso. Segundo ponto, meus irmãos, da nossa lição, ele trata exatamente da divindade do Espírito Santo. Agora nós vimos ele como pessoa, vimos ele como pessoa distinta, vimos como consolador, e agora vamos ver ele como exatamente uma pessoa divina, né? Aqui ele bota no primeiro subponto o debate filioque, né? Que era onde, irmãos, um debate onde alguém defendia a sua tese. Isso foi feito em 381. Você vê lá no concílio, no concílio de Nicéia, a defesa da igreja, dos irmãos, em relação a alguém que dizia que o Espírito Santo não era uma pessoa divina, e eles, nesse debate, eles concluíram e afirmaram, escreveram e bateram o martelo que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade e é uma pessoa divina, tá certo? Então a expressão latina, filioque, significa e do filho, foi inserida no credo de Nicéia, em Constantinópolis, para reafirmar, olha aqui, em Constantinopla, foi o concílio Constantinopla. Também no concílio de Nicéia se afirmou-se isso, para reafirmar o ensino bíblico, que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Está dizendo que ele é uma pessoa divina, que procede do Pai e que procede do Filho. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, irmão, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Paulo disse isso em Romanos 8:9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate ele ocorreu no século IV, em virtude das heresias de quem? Do arianismo e do pneumatomacos, que em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a igreja aprovou o credo, que ratificava as Escrituras e professava a fé.
no Espírito Santo, Senhor, é o Senhor que dá a vida ele procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado, e assim como o Pai e o Filho é adorado e também glorificado. Você, quando adora a Deus, você está adorando a Trindade Santa. Você, quando adora o Filho, você está adorando a Trindade Santa. Você, quando adora o Espírito Santo, você está adorando a Trindade Santa. Então, você veja, irmãos, o arianismo, ele dizia que ele não era uma pessoa divina, que ele era algo criado, que ele era uma força, vamos dizer assim. Mas, nesse debate, lá ficou certo no Concílio de Constantinopla, também reafirmado no Concílio de Nicéia, meus irmãos, que o Espírito Santo, Jesus e o Pai são uma pessoa que tem o mesmo poder em essência, distinta em pessoas, mas com a mesma essência, baseada no que Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. Esse outro é uma pessoa da mesma essência, diferente de Jesus, mas na mesma essência de poder, tá certo? Glória a Deus por isso. O segundo subponto, meus irmãos, ele fala dos atributos divinos do Espírito, né? Ele diz que todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como a onipotência, né? A onipotência, o Espírito Santo é onipotente, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas, está lá em Lucas 1:15, Romanos 15:19. O Espírito Santo também ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas antes de acontecer, porque ele é Deus, né? Não existe nada além do seu conhecimento. Está lá em Atos 5, 3 e 4, né? Você vai ver que ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os tempos, ele está no passado, presente e futuro. Não há lugar algum onde possa fugir da sua presença. Está lá no Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde irei eu da tua presença, se eu subir, tu está lá. Então, meus irmãos, ele é onipresente também. Eternidade, ele também é eterno, ele não passou a existir, olha aí, meus irmãos, como eu já falei lá no começo, ele não passou a existir lá no Pentecostes, pois ele estava presente no ato da criação. Você vai ver lá, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ele estava lá no princípio de todas as coisas também, tá certo, irmãos? Ele não foi criado no Pentecostes. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco e evidências da teologia do Espírito Santo. Essas características eles são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. Olha, irmão, o que é que o comentarista está botando aqui? Ele está dizendo aqui que essas características, desses atributos, onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, não foi algo que foi agregado à pessoa do Espírito Santo, mas é algo que ele já tem por essência. Ele sendo Deus, ele não agregou-se nada, mas ele tem tudo isso desde a eternidade, desde que tudo existe ou deixou de existir. O Espírito Santo já tinha esses atributos, essas características, tá certo? Não lhe foi nada conferido, ele já tinha tudo. Então, a terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Desde quando? Desde tudo. Desde tudo. Assim como Deus nunca foi criado por ninguém, o Espírito também. Então, ele, desde que... A gente não pode nem calcular um tempo, ou dizer desde o princípio. Do princípio de quê? Do princípio do mundo ele já era. Mas muito antes de houver qualquer coisa que a nossa mente possa captar, o Espírito Santo, ele é Deus, tá certo? E tem todos esses atributos, nada disso lhe foi agregado, nem lhe conferido. Ele já tinha, porque ele é Deus, sendo a pessoa distinta, mas da Trindade Santa, ele é Deus, tá certo? Glória a Jesus por isso. Então, assim como Deus tem o atributo da onipresença, assim como Deus tem o atributo da onisciência, da onipresença e da eternidade, o seu Santo Espírito também tem esses atributos, assim como Jesus, tá certo? O terceiro subponto, ele fala aqui dos símbolos do Espírito. Nós vemos, irmão, na Bíblia, muitos símbolos que apresentam o Espírito Santo ali, para se ficar melhor de entender, né? Então, os principais símbolos representativos do Espírito Santo, que a Bíblia fala, são fogo, né? João disse isso, aí vem um aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É utilizado para retratar o batismo do Espírito Santo, está lá em Atos 2 e 3, você vai ver, irmãos, quando o Espírito Santo descer, diz que viu línguas repartidas como que de fogo, então é um símbolo do Espírito Santo, o fogo na Bíblia. Simboliza também pureza, a presença e o poder de Deus. A água, né? O Espírito flui da palavra como água viva que refrigera. Você vai ver isso, meus irmãos,
Jesus, ele disse à mulher samaritana, da água que eu lhe der, ela se fará em você uma fonte que jorrará para toda a eternidade. Então ela refrigera o crente, ela produz no crente vida, o crente, aí ele diz mais aqui, refrigera o crente e reverte, e reveste de poder. Você vê no batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o revestimento de poder através do Espírito Santo. Também outro símbolo que representa ele nas Escrituras Sagradas é o vento. Se refere à natureza invencível, Ele é invencível. E ele também, meus irmãos, João diz lá em 3:8, ele diz ali que o crente, o salvo, irmãos, ele é representado como vento, ele diz que é como vento. Ninguém sabe de onde é que ele vem, nem sabe para onde ele vai, mas a gente sente ele na nossa vida. Você, meu irmão, você sente o Espírito Santo na sua vida, cuidando de você nos mínimos detalhes, tá certo? Então, no Pentecostes, ele é representado pelo som. Olha aí, irmãos, ele tem um símbolo como o som de um vento, O óleo também ele é um representativo do Espírito Santo, usado para a luz, e a unção simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras, Também tem outro símbolo representativo na Bíblia, como pomba. Nós vimos isso no próprio batismo de Jesus, quando Jesus saiu da água ali, o Pai disse, esse é meu filho amado e quem me comprazo, E o Espírito Santo pousou na cabeça de Jesus como forma de pomba corpórea ali no batismo no Jordão. Então, pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, que é símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo tem a sua característica, irmão? Cada símbolo atua como figura para melhor compreensão do caráter e da atuação da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Então, cada forma representativa na Bíblia, cada símbolo, irmãos, ele representa algo para ficar melhor a nossa compreensão. O Espírito Santo como água que refrigera, que limpa. O Espírito Santo como fogo que batiza, que queima as impurezas, que traz pureza. Você veja, irmãos, que a vida do crente é como ouro, que o fogo do Espírito queima, e quanto mais ele queima, mais impureza ele tira da nossa vida. Então, são símbolos representativos que facilitam a nossa compreensão no que tange a pessoa do Espírito Santo. Ele também é batizador, ele que batiza nós no corpo de Jesus ao aceitarmos, ele é o conservador, ele é o consolador, Glória a Jesus, por isso ele é o selo, ele que nos sela como penhor, como propriedade peculiar de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Glória a Deus por isso. Aí aqui no terceiro ponto, meus irmãos, da nossa lição, ele trata das obras do Espírito Santo. Nós vamos ver obras praticadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a encarnação, Ele diz que a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus, Na concepção de Jesus. Veja que o anjo, quando aparece a Maria, ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Não te preocupe, Maria, não te preocupa, o anjo diz. Por quê? Porque o Espírito descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e você, aí ele diz, e o santo que sairá de ti, será o Salvador do mundo. É isso, glória a Deus por isso. Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso está lá em Mateus, está lá em Lucas e está lá em Marcos também. Então o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria, formando ali a pessoa de Jesus, o Deus encarnado. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é o Filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Jesus também, irmãos, embora seja Deus encarnado, Jesus tenha feito menor do que os anjos, Jesus, ele é a pessoa eterna também, ele é a pessoa divina, e foi gerado desde a eternidade, assim como o Espírito Santo. Ele não é menor em essência do que o Espírito Santo. Mas Jesus, ele disse, irmão, certa vez que o Pai era maior do que ele. Quando Jesus estava dizendo essas coisas, ele dizia da sua pessoa humana, porque Deus é maior do que qualquer ser humano. Mas como ser divino, Jesus é de igual modo, da mesma essência, da mesma natureza que o Pai, tá certo? Então o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo de sobrenatural. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é o Filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Está lá em Miqueias 5:2 e João 1:1. Então o vento, desculpe aí, o evento, uma ação trinitária
O Pai envia o Filho, Gálatas 4:4, Paulo diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estão debaixo da lei. Então o Filho assume a forma humana, está lá em Filipenses 2:7, que diz que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhando e tomando a forma de servo, sendo feito menor do que os anjos, tá certo? O Espírito realiza o milagre da concepção ali no ventre de Maria. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus pode realizar. Então, irmão, se ele não é Deus, como era que ele teria o poder de realizar isso no ventre de Maria? A virtude dele, o poder dele, como era que poderia ser? Isso só é possível se realmente uma pessoa fosse Deus. É um milagre da parte de Deus, sendo o Espírito Santo Deus, foi ele que realizou essa obra junto com o Pai no ventre de Maria, gerando ali, ou sendo, encarnando ali Deus no ventre de Maria como Jesus, o Filho de Deus, tá certo? O segundo subponto, meus queridos, ele fala aqui do Espírito Santo e a ressurreição, né? Ele também teve o seu papel importante na ressurreição de Jesus. Então, a vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de quem? São atribuições exclusivas de Deus. Então, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. Está lá em Atos 2:24. O Filho declarou possuir o poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito, olha o que é que diz aqui, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou o Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. Olha aí o que é que Deus está dizendo aqui, irmãos, olha o que é que a Bíblia está dizendo aqui. Glória a Deus por isso. Pelo seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8:11. Paulo, ele atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhe a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra, ela comprova sua plena divindade. Quando Paulo diz, meus queridos irmãos, que na ressurreição, diz que quem crê que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado pelo Espírito Santo, assim também, irmãos, ele tornará a trazer todos que com ele dormem na eternidade. Então, quem é que fará essa obra? A Trindade. Quem é que trará a vida aos mortos que morreram em Cristo? Os que ressuscitarão primeiro? A Trindade Santa. O Santo Espírito de Deus está envolvida diretamente no ato da ressurreição, no momento quando a trombeta soar, Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro por obra de Deus, através do Espírito Santo ali. É a Trindade Santa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, o terceiro e último ponto da nossa lição, ele fala do Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo, ele não apenas nos convence do pecado, não. Ele não é somente um agente que convence o pecador dos seus pecados, mas ele também promove transformação. Deus, ele nos acolheu para vivermos em santidade. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não é somente isso. Ele é o agente também santificador da vida do crente. Então, Deus, ele nos escolheu para vivermos em novidade de vida, em santificação. Então, a santificação, ela possui duas dimensões. Qual é a primeira dimensão? É a dimensão posicional. Que dimensão é essa? É no ato da conversão do pecador, irmãos, automaticamente ele é santificado pelo Espírito Santo. Essa é a dimensão posicional. Aí ele diz, no momento da conversão, está lá em 6:11 de 1 Coríntios, e tem a outra também, que é a progressiva, é um processo contínuo de transformação, como está lá em Hebreus 12:14, mas também Salomão já falou disso, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ele diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmão, nessa dimensão progressiva,
é um ato de perfeição diário. Todo dia nós vamos matando o leão, como diz, vamos renunciando o pecado, e esse é um ato de santificação progressiva na nossa vida, que nós vamos até um dia ser dia perfeito, ou até um dia recebermos o corpo glorioso, essa mente pecadora, esse corpo que habita o pecado, deixar para lá e nós seremos perfeitos. E disse Paulo que o corpo será transformado e será semelhante ao corpo de Cristo, tá certo? Então o Espírito Santo, ele habita no crente desde a regeneração. Lembra que eu disse no começo da minha fala que o primeiro ato do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente confessamos a Cristo como Salvador, irmãos, é batizar o crente no corpo de Jesus. Nós somos batizados disso. Até o pastor Antônio Gilberto, ele fala sobre isso. Porém, requer a cooperação do crente, para... Paulo exorta, andai no Espírito, irmãos. Essa santificação no posicional não depende de nós. No ato da conversão, nós somos santificados automaticamente. Mas na santificação progressiva depende de nós. Nós devemos andar no Espírito, ou seja, nos esforçarmos para deixar de pecar, irmãos. Porque Paulo diz, permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Então nós não podemos abusar da graça de Deus, do Espírito Santo que está na nossa vida, e viver uma vida dissoluta, pecando, fazendo o que desagrada, não. Não é, a salvação não é por nós, não é por nossos méritos, mas nós não podemos viver uma vida dissoluta, achando que o Espírito Santo vai santificar e você não faz nada da sua parte. Então, no entanto, não é um resultado exclusivo do esforço humano, não é um resultado exclusivo, mas uma ação permanente do Espírito Santo, mas que precisa da cooperação nossa para que o Espírito continue habitando em nós. Porque, irmão, o Espírito Santo, nós vimos como uma pessoa, ele se entristece. E como é que ele se entristece? Quando a gente pratica mal obras. O Espírito Santo, ele pode deixar de habitar no camarada que apostatou, ele é batizado com o Espírito Santo. Até outro dia, o meu filho mesmo perguntou, pai, um crente batizado com o Espírito Santo, ele vai para o inferno? Vai sim, se ele deixar Jesus, se ele abandonar a sua fé, viver uma vida dissoluta, morrer no pecado sem se arrepender, ele vai para o inferno sim, tá certo? Então nós gozamos da graça de Deus e não podemos abusar, nós devemos sempre buscar agradar o Espírito Santo e não entristecer a pessoa do mesmo, tá certo? Então essa ação, ela atesta a deidade, a divindade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração do ser humano. Somente Deus pode transformar o coração do ser humano. Ezequiel, irmão, 36 e 26, ele diz, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ou seja, eu tirarei de vocês um coração mau, um coração pedrificado, e vos darei um coração sensível à minha presença. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Portanto, meus queridos irmãos, essa foi mais uma aula da nossa escola bíblica, Eu espero que você tenha compreendido. Espero que você faça uso desse material para sua, vamos dizer assim, para o seu conhecimento, para você fazer aplicação na sua vida, também na sua aula, se você é um professor da escola bíblica dominical, mas não deixe de participar. Isso aqui, irmãos, é um subsídio que a gente dá para os alunos, para as pessoas que não podem chegar à igreja, mas isso aqui não é exatamente uma coisa definitiva para a gente dizer, agora eu não vou mais na escola dominical, vou assistir pela live. Não, participe da escola dominical, que é onde você pode tirar suas dúvidas e aprender muito mais com a gente e a gente com você. Tá certo? Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus, ele nos permitir. É sempre um momento de gratidão a Deus e eu quero encerrar essa aula agradecendo a Deus e fazendo uma oração agradecendo ao Senhor. Querido Pai, eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós te oramos e te agradecemos por essa aula, Senhor, que o Senhor tem nos permitido passar aí, que o Senhor possa levar, direcionar essa aula aos corações, que as pessoas possam entender, meu Pai querido, que é o teu Santo Espírito que guia, que convence, que ajuda, que conforta, que está todo dia em nossos corações. Que o Senhor ajude poderosamente e nos dê um dia abençoado em tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus.